Canal 3 TV Rio Verde traz a próxima atração. O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade dos seus realizadores, eximindo assim a TV Rio Verde de qualquer responsabilidade. Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa, você vai rir à toa, no melhor cantinho de Goiás. Uma cidade que acolhe pessoas do mundo inteiro, que abraça, que acolhe com carinho. Aqui é a terra da indústria, da pecuária, do agronegócio e da agricultura. Celeiro do mundo, Rio Verde, minha querida cidade, que hoje completa 169 anos. Parabéns, Rio Verde. Está no ar o seu programa Rio Verde em Evidência. Meu nome é Oníria Guimarães. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua audiência. Melhor cantinho de Goiás. Nós estamos no mês de agosto e na Igreja Católica este mês é dedicado às vocações. O nosso repórter Adelson Gomes falou com o padre Vanderlei, mais um missionário da Sagrada Família que está em Rio Verde, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Vamos conhecê-lo. Muito bem, Oníria, como você mesmo disse, mês de agosto, mês das vocações. E nós iniciamos já amanhã, dia 6, o dia do sacerdócio. E nós queremos, nessa data tão especial, acolher aqui no Fé Católica o querido padre Vanderlei Souza, missionário da Sagrada Família, que veio acrescentar aqui na nossa igreja em Rio Verde. E é a primeira oportunidade que nós temos com ele no Fé Católica. Então, nós queremos acolher com muita alegria o padre Vanderlei e pedir um pouco que ele se apresente um pouco, fala dessa missionaridade, dessa vida vocacionada que ele vem exercendo aí. Padre Vanderlei. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela acolhida que eu recebi aqui em Rio Verde e junto dizer assim de que a vocação como chamado de Deus, que Deus tem preparado esse caminho, ele vem de uma fé que nós, às vezes, falamos tão pouco, mas a tradição de nossos pais, a vivência e a reflexão que eles nos conduziram, são frutos que a gente colhe hoje. E por isso, a própria palavra vocação vem de vocare, do verbo que vem do chamado de Deus. E ser chamado de Deus, acho, para a vida religiosa, eu tenho dito assim que é um privilégio, porque hoje muitos de nossos jovens não querem mais estar nesse ramo, ou então as famílias não mais estão assim consagrando seus filhos para Deus. E se é incentivo, seria muito bom se nós pudéssemos olhar como um espelho e a vocação se tornasse algo não transparente, mas algo que viesse do fruto daquilo que nós vivemos no dia a dia. E a oração, a vivência da fé é um conjunto todo que nós temos que valorizar e prezar na nossa sociedade hoje, porque a igreja, tendo boas sementeiras de vocações, que são as famílias, elas produzirão muitos frutos. E os frutos, com certeza, caindo em terra boa, como diz o Evangelho, nós podemos produzir muito. Padre Vanderlei, fala um pouquinho da sua vocação, da sua missionaridade. Quanto tempo de Rio Verde, está vindo de onde? O que tem feito ao longo desses anos que Deus tem te confiado como missionário da Sagrada Família? Pois é, eu venho de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, e a gente nasceu no interior, trabalhei até os 17 anos na agricultura. Depois decidi que então o meu chamado de Deus era para a vocação do sacerdócio. Decidi então com meu pai e com a minha mãe comprar uma bicicleta e nós começamos os estudos. E a partir de então eu percebi de que o mundo era onde eu queria ir ajudar as comunidades mais pobres. E foi então o destino. E aí eu comecei, então, a trabalhar dentro das nossas missões. Comecei no Amazonas, fiquei 6 anos lá, trabalhando só em cima das águas. Depois retornei, fiquei em Santa Catarina mais 6 anos. Fui para o Rio Grande do Sul, fiquei mais 2 anos. E agora, recentemente, venho da missão da África, em Moçambique, onde nós temos lá 2 missões em que nós estamos trabalhando e revendo muitas coisas nossas, porque lá o desafio é maior de todas as outras que eu passei. Eu já tinha visto coisas no nosso Brasil que eu jamais pensei que pudéssemos acreditar que existissem coisas maiores. E lá na África eu pude sentir isto, e quem vai para a África volta diferente.
E eu percebi isso, que durante esse tempo que eu fiquei lá, eu voltei muito mais preparado, digamos assim, para assumir muitas coisas. E aí, como eu peguei muitas malárias, eu tive que recuperar. Em Santa Catarina, eu fiz 35 exames. Eu peguei mais de 20 malárias nesse tempo. Eu tenho dito que os comprimidos hoje fazem parte já de um processo, porque foram mais de 600 que eu tomei. E, em cima disso, eu comecei a experimentar e viver a nossa fragilidade como ser humano. E aí, então, fiz o tratamento em Santa Catarina, depois retornei agora para essa missão aqui em Rio Verde. Eu escolhi Rio Verde porque tem uns parentes meus que moram aqui próximo, que é mineiros. E, então, hoje eu posso dizer assim, de que chegando aqui eu vi que é uma terra boa e aqui nós podemos produzir muitos frutos. E ainda sobre a questão da vocação, a última pergunta, Padre Vanderlei, depois de toda essa doação nessa vida missionária, a pergunta, por que padre? Pois é, tantas opções que a gente teve, e o meu sonho desde pequeno foi ajudar as comunidades mais pobres que pudessem ter alguém que pudesse semear a palavra de Deus e lá fazer com que essas pessoas ficassem animadas. E depois disso, quando comecei a fazer as missões, que esse chamado veio, eu comecei a perceber que o meu lugar realmente era na palavra, e Deus tem dado esse dom porque a gente consegue expressar simplesmente aquilo que a gente sente no coração daquelas pessoas que vêm para acolher a palavra. E eu acho que isso é o bonito da vocação, quando você é feliz e dentro dela você consegue realizar o projeto que é maior que o projeto de Deus. Isso faz com que a gente se torne gratificante no lugar onde que você chega, independente das condições que você tem, mas ali é terra de missão. E ali você fazendo esse trabalho, com certeza, a grandeza que isso gera para as pessoas e para Deus e para a pessoa que realiza, são frutos que a gente não tem como explicar. E por isso que eu acho que a vocação é isto, é um dom. E que Deus tem dado e fortalecido aquelas pessoas que abraçam de bom grado e que com certeza não se arrependem daquilo que fazem. Porque a gente sente isso, muita gente pergunta, mas vocês não ganham dinheiro. Mas o dinheiro às vezes para nós não é importante. Porque a dedicação que nós temos e o trabalho que a gente faz é para o crescimento do bem do ser humano. Então isso é que faz com que a igreja cresça, com que nós também cresçamos juntos. E é como diz Paulo, eu sempre tenho aquele pensamento de que o outro cresça e eu diminua, para que a gente possa junto construir algo que faça com que o reino de Deus possa crescer como uma semente, e esse fermento que é colocado, ele gera os bons frutos e a gente com certeza fica gratificado por isso. E aqui em Rio Verde, eu tive o prazer de chegar e ser bem acolhido, e hoje nós estamos aí plantando uma sementinha que os outros já plantaram, mas a gente está regando, e com certeza não colheremos os frutos, mas veremos os resultados no coração daquelas pessoas que nos querem bem. Muito bem, Onília, telespectadores, isto é a fé católica. E toda vocação é chamada, e todo chamado é serviço. Nós já gostaríamos, então, Padre Vanderlei, que o senhor falasse um pouquinho daquilo que está sendo confiado a você aqui em Rio Verde, de forma especial com relação ao setor juventude. Eu acho que era um anseio nosso enquanto igreja em Rio Verde, e o senhor foi um ungido aí de Deus, enviado para cá. Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que já vem sendo fomentado nesse pouco tempo que você está aqui conosco em Rio Verde. Pois é, as experiências são aquelas que nós trazemos ao longo da nossa história, e eu sempre gostei da juventude, do trabalho feito em todas as paróquias que eu passei, e essa missão da África me rendeu muito, porque lá eu pude trabalhar com mais de 600, 800 jovens em liderança. E hoje, chegando em Rio Verde, no primeiro mês que eu chego, eu consigo perceber de que aqui a juventude também tem sede e gostaria de se reunir e se encontrar. Então eu disse, por que não abraçar essa causa e fazermos junto com os grupos que nós temos aí, render frutos? E começamos aqui na Paróquia Nossa Senhora das Dores agora esse trabalho. Nós temos a celebração que já vem acontecendo, e isso faz com que os jovens se sintam mais e eles também se sintam valorizados, porque muitas vezes nós falamos, o jovem não tem espaço na nossa sociedade, mas se nós não lutar para conseguir esse espaço, nós não vamos ter uma igreja renovada jovem. Então o que nós desejamos é isso, que o jovem de Rio Verde ocupe seu espaço, que ele tenha um trabalho que ele possa desenvolver junto e formar um conjunto de tudo isso. E trabalhar na unidade. Porque enquanto eu faço o meu trabalho lá isolado, eu não tenho uma quantidade, não tenho uma qualidade. Mas o que importa para nós é que existem boas ações, existem pessoas aqui interessadas em fazer, e eu acho que isso é que mais nos move. E eu acredito que eu não vim aqui por acaso. Nós chegamos aqui para fazer alguma coisa, e se isso render frutos lá adiante, graças a Deus, e Ele seja louvado,
E é isso que nós desejamos e queremos ver aqui em Rio Verde todos os jovens organizados juntos lutando por uma causa. Nós temos umas imagens que foi feita no domingo passado, na missa das 19 horas, dos jovens. É uma missa mais específica aí para os jovens. E já é parte desse trabalho que você já vem desenvolvendo com a juventude? Isso, nós iniciamos aqui um trabalho com o grupo de jovens, porque a Nossa Senhora das Dores ainda não tinha um conjunto de jovens que pudesse sentar. Então saiu a primeira missa, nós nos reunimos após a celebração, e a ideia é fazer com que agora esse trabalho tenha continuidade, que os jovens saiam de dentro dos seus quartos e venham agora para a igreja. E o objetivo é esse, que nós tenhamos em todas as nossas comunidades das paróquias um grupo que esteja pensando e se unindo para que esse setor da juventude de Rio Verde possa crescer todos juntos. Na terça-feira última também nós tivemos aí, ficamos sabendo de uma reunião que teve com setores da juventude de outras paróquias. A ideia desse trabalho que você vem fazendo não se restringe só das Dores? Não, é um conjunto todo que nós queremos, todos os grupos de jovens que hoje já estão funcionando, que têm uma coordenação. A nossa ideia é juntar todos aqui de Rio Verde, fazermos uma ação em conjunto e desenvolvermos um plano de ação. E nesse plano de ação formarmos um conjunto que nós possamos trabalhar na unidade, todos juntos, e desenvolvendo mutirões, fazendo ações que os jovens possam estar no dia a dia, trabalhando num conjunto. Cada jovem trabalha lá na sua comunidade, mas temos uma ação que a gente pode desenvolver. E nós estamos chegando aí para o mês, que é o mês da juventude, que exatamente se celebra aqui em outubro. E o DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude, com certeza teremos aí um planejamento, uma ação em conjunto, que nós poderemos fazer, e tenho certeza que vai ser um dos marcos aqui de Rio Verde que a juventude estará presente. Muito bem, nós da Fé Católica queremos aqui agradecer muito ao Padre Vanderlei. Foi a primeira, eu acredito que de muitas que ele vai estar aqui conosco. E gostaria de deixar o espaço aí para o senhor falar um pouquinho também da sua mensagem final aí, finalizar aí para os nossos telespectadores que nos acompanham todo sábado à tarde aqui na Rio Verde Evidência, no quadro Fé Católica. Gostaria de agradecer esse espaço e dizer a vocês de que é urgente a nossa igreja se organizar e lutar por isso. E parabéns para aqueles que tomaram essa iniciativa, porque a gente sabe que hoje os meios de comunicação estão aí, nós temos que usá-lo. E mostrar coisas bonitas é o reflexo de uma sociedade que quer crescer e que com certeza caminhará. E nós teremos pela frente muitas atividades, como você diz, e estaremos juntos. Um grande abraço a todos e ficamos na graça de Deus. Muito bem, então, mais uma vez, nosso muito obrigado ao Padre Vanderlei. E, Onília, voltamos com você aí no estúdio. Que bom que nós temos mais um religioso, mais um padre em Rio Verde, um padre missionário da Sagrada Família, que trabalhou no Amazonas, na África, e que possui grande experiência com a juventude. Isso mesmo, Padre Vanderlei vai trabalhar com a juventude católica aqui de Rio Verde. Nós damos as boas-vindas a esse padre e desejamos sucesso nessa nova missão. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. É só um minutinho, nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos já já. Não saia daí, não mude de canal. Melhor cantinho de Goiás. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária, 3620-9200. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço. E tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Super sábado de verdade é só no KGL. Arroz Cristal 13,59, leite Italac 2,99, frango ouro 3,89, tomate 1,89, cerveja Skol caixa 35,82. É só hoje no KGL. Beba com moderação. Melhor cantinho de Goiás. Estamos de volta para você que chegou agora. Você está assistindo Rio Verde em Evidência. Hoje com a programação especial, um programa diferente, mostrando a nossa cidade que completa 169 anos. Isso mesmo. E por falar em aniversário da cidade, essa data também é comemorada pelos católicos aqui de Rio Verde. Também pelo aniversário da paróquia Nossa Senhora das Dores. Isso mesmo, a paróquia Nossa Senhora das Dores celebra também 169 anos de fundação, de início de caminhada cristã.
uma caminhada da Igreja Católica aqui no sudoeste goiano, que cresceu e que continua fazendo história junto com a nossa cidade. E o nosso repórter Adelson Gomes falou com uma pessoa que é profundamente conhecedora na história da Igreja Católica aqui de Rio Verde, principalmente da paróquia Nossa Senhora das Dores. O ministro da Palavra e professor Edevaldo, ele mostrou tudo sobre a nossa Igreja Católica, sobre o início da fé católica aqui em Rio Verde e principalmente contando a história desta paróquia, a primeira paróquia da Diocese de Jataí. Vamos ver a matéria. Muito boa tarde, Onília. Uma alegria mais uma vez estar aqui no Fé Católica, no Rio Verde Evidência. Hoje, nessa tarde tão especial, em que nós comemoramos aí mais um aniversário da nossa querida Rio Verde. E já que estamos no Fé Católica, nós gostaríamos também de falar dessa ligação da nossa Igreja Católica em Rio Verde para com o município. E para isso, nós temos a alegria de receber hoje, no Fé Católica, alguém muito especial para a Igreja Católica em Rio Verde, o nosso amigo, nosso irmão Edevaldo, que vai falar um pouquinho para nós desta ligação da Igreja para com a festa de Rio Verde, do município aqui. Edevaldo. O município, a cidade de Rio Verde, nasceu sob o patrocínio de Nossa Senhora das Dores, pois a família Rodrigues de Mendonça, quando instalou na região, doou uma parte de terras, à medida de 7 sesmarias, para formar o patrimônio de Nossa Senhora das Dores. Essa se deu no 5 de agosto, a criação tanto do município quanto da paróquia. O município e a paróquia são da mesma data, 5 de agosto de 1848. Foi a lei número 5 do presidente da província de Goiás, instala a freguesia de Rio Verde. E a lei número 6, a paróquia Nossa Senhora das Dores, colada à matriz de São Francisco dos Anicuns, a qual ela já pertencia como capela. Tá vendo aí a festa dupla, então, é aniversário da cidade e aniversário também da paróquia Nossa Senhora das Dores. Edevaldo, fala um pouco mais dessa ligação junto do município para com a nossa paróquia Nossa Senhora das Dores. E com tudo isso, o município foi desenvolvendo e também a igreja foi tomando o seu corpo, né? Os fiéis foram se agregando e mais tarde construiu-se, por volta do ano de 1907, Padre Mariano Inácio, que foi o primeiro vigário residente da paróquia. Ele, juntamente com a comunidade, decidem construir a igreja em honra a São Sebastião, que funcionou como matriz da paróquia por volta de uns 60 anos, até construir a matriz hoje instalada na Praça Joaquim da Silveira Leão. Ah, sim. Então, a paróquia São Sebastião, a paróquia Nossa Senhora das Dores, a primeira igreja que foi construída foi direcionada das Dores ou a São Sebastião? Foi a Nossa Senhora das Dores. A capela foi dedicada à Nossa Senhora das Dores, pois a cidade nasceu sob o patrocínio de Nossa Senhora das Dores. A capela antiga, que depois se tornou matriz, foi construída ao lado onde é a Praça Ricardo Campos. Então, mesmo a igreja que nós temos hoje aqui, histórica, São Sebastião, ela não foi sempre nesse lugar em que está hoje, não? A igreja de São Sebastião foi sempre nesse mesmo local. A matriz que não. A matriz foi construída na praça, um pouco abaixo aqui da igreja de São Sebastião. Então, São Sebastião foi a primeira igreja construída em alvenaria. E hoje nós completando aí 169 anos da cidade, o município, Edevaldo, você que está tão inserido aí no seio da igreja como missionário nos trabalhos paroquiais, como é que você vê hoje a cidade com toda essa dimensão que tomou e a participação da igreja, do povo católico durante esses 169 anos aqui no município? A paróquia Nossa Senhora das Dores teve toda a sua expansão ao longo da história, né? Pois a paróquia Nossa Senhora das Dores é mãe de toda a diocese de Jataí. O território hoje, que é do território da nossa diocese, era a paróquia Nossa Senhora das Dores. E a cidade de Rio Verde, com isso, foi
expandindo, foram criando novas paróquias na própria cidade, que hoje, e com isso, vem caminhando o povo de Deus ao longo desse tempo, ao longo dessa história. Tá certo, Edevaldo, é uma alegria poder estar nessa data tão especial, junto aqui ao Fé Católica, fazendo essa ligação que talvez poucas pessoas sabem. E hoje, inclusive, a nossa Igreja de São Sebastião já é aí, como a maioria sabe, patrimônio, né? Sim, ela é patrimônio, pois é na Igreja de São Sebastião que agrega toda essa história, né, da comunidade e do município de Rio Verde, né? Inclusive, na Igreja São Sebastião, encontra-se a sepultura do Padre Mariano, que foi o primeiro vigário residente. O primeiro vigário foi o Padre Serafim, só que ele não foi residente. Ele residia na cidade de Anicuns e vinha para fazer os ofícios, né, aqui na cidade. Inclusive, na última vinda dele a Rio Verde, ele foi acometido de uma doença e aqui faleceu, foi sepultado dentro da matriz Nossa Senhora das Dores, da antiga. Muito bem, Edevaldo, agora que nós estamos aqui na parte interna da igreja, nós gostaríamos que você falasse um pouco também dessa tradicionalidade que tem a Igreja São Sebastião, que é diretamente da Nossa Senhora das Dores, para com as pessoas tradicionais dessa cidade, que aqui começaram sua história na igreja, sua vida. Como a Igreja São Sebastião foi construída no ano de 1900, a construção começou em 1907 e ficou pronta em 1912. E como ela funcionou muitos anos como matriz da nossa paróquia, as famílias tradicionais do nosso município, sempre as celebrações eram realizadas nesta igreja. Então, batizados, casamentos, os funerais, porque ainda tinham as missas de corpo presente antes de ir para o cemitério, né? Então, a igreja tem uma ligação muito especial com as famílias tradicionais do nosso município. É uma referência para o município de Rio Verde. Para você que participa ativamente aqui na São Sebastião, Edevaldo, você não percebe essa ligação forte ainda hoje das pessoas que querem casar, que querem continuar essa tradição em família aqui na São Sebastião especificamente? Sim, muitas noivas querem realizar a cerimônia de casamento na igreja por questões de resgate dessas tradições familiares, né? Muitos também gostam de trazer seus filhos, seus netos para serem batizados aqui. Você mencionou também em off, né, nós conversando, você falando sobre o sepulcro, que muita gente não sabe que tem aqui no altar. Sim, a sepultura do Padre Mariano ficou dentro da igreja, entre o altar da celebração e o altar do Santíssimo Sacramento. Olha, Onília, quanta riqueza, quanta coisa para ser partilhada. Eu acho que se tivesse mais tempo aí, teria toda uma aula aqui ainda do nosso historiador, da nossa igreja, do nosso município, né? Uma riqueza aí poder ouvir o Edevaldo. Mais uma mensagem, Edevaldo, para a cidade, para os paroquianos aí? A gente agradece essa oportunidade, né, de estar falando, contando um pouco da história e também revendo a nossa caminhada como igreja, né? E que nós possamos continuar sempre firmes na fé, na esperança, confiando na graça, na misericórdia, na bênção de Deus. E que Nossa Senhora das Dores sempre interceda por nós, sempre interceda pelo nosso município, pois ela é a nossa patrona. Muito bem, o Fé Católica Rio Verde Evidência agradece, Edevaldo, pela sua disponibilidade. É com você de volta no estúdio, Onília, e parabéns aí à nossa cidade, parabéns aos católicos por essa data tão especial e significativa para todos nós. Você viu que interessante? Rio Verde não foi emancipada politicamente como os outros municípios, outras cidades do nosso país. Rio Verde foi fundada como a primeira paróquia, junto com esta cidade, foi iniciada há muitos anos. E aqui aconteceu uma história linda de fé católica, de crescimento populacional, econômico, político, uma cidade que desenvolveu e caminhou com a evolução do mundo. Rio Verde continua crescendo. Muito obrigada ao repórter Adelson Gomes, nosso amigo que esteve lá na paróquia Nossa Senhora das Dores, na igreja São Sebastião, onde muitas pessoas se casaram, famílias tradicionais de nosso município,
começaram a sua vida, constituíram as suas famílias a partir do sacramento do matrimônio recebido ali, na Igreja de São Sebastião, um cartão postal de nossa cidade. E agora nós vamos para mais um intervalo. É só um minutinho, tempo para uma aguinha e nós voltamos já já. Não saia daí. Melhor cantinho de Goiás. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária, 3620-9200. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço. E tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Beba com moderação. Super sábado de verdade é só no KGL. Arroz Cristal 13,59. Leite Italac 2,99. Frango Ouro 3,89. Tomate 1,89. Cerveja Skol Caixa 35,82. É só hoje no KGL. Beba com moderação. Melhor cantinho de Goiás. Rio Verde tem muita história. E aqui em Rio Verde existem arquivos vivos. Isso mesmo, pessoas que contam toda a história do nosso município. Nós falamos com duas figuras ilustres de nossa cidade, Dr. Lenildo Jaime Martins, o pediatra, e o advogado Dr. Luiz Braz. Essas duas pessoas nos mostraram um pouquinho da história de Rio Verde. E o nosso amigo Alaor Vieira esteve conversando num bate-papo muito descontraído com esses dois ilustres homens de nossa cidade, que ajudaram a construir a história desse município. Vamos conferir esse bate-papo. Hoje nós temos o privilégio de nos encontrarmos aqui nas dependências da Fundação de Cultura do município de Rio Verde, especialmente aqui na sala do museu. Estamos na presença de duas pessoas importantes, ícones da sociedade rioverdense, que têm na sua vida um histórico completo para falar sobre a cidade de Rio Verde. Portanto, Oníria, nós estamos falando com essas duas pessoas para que nós possamos relembrar fatos que estejam ligados ao nosso desenvolvimento em consideração à data de 5 de agosto. Trata-se do médico pediatra Dr. Lenildo Jaime Martins e do advogado e membro da Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios, Dr. Luiz Braz da Silva. Dr. Lenildo, é um prazer imenso contar com a sua presença aqui no nosso programa Rio Verde em Evidência. Alaor, fiquei muito grato quando você me ligou pela primeira vez, convidando-me para participar desse programa, que vai ao ar no dia 5 de agosto, referente ao aniversário da nossa querida cidade de Rio Verde. É com muito prazer que eu estou aqui, com muita satisfação, nesse ambiente cultural, ao seu lado e ao lado dessa figura importante, desse nobre advogado, Dr. Luiz Braz, descendente de uma família que fez também história em Rio Verde, né? É muito prazer que eu estou aqui e desejar uma boa tarde aos ouvintes da TV Rio Verde. Da mesma forma, doutor Luiz Braz, é uma satisfação imensa contar com a sua presença aqui. O prazer é todo meu, Alaor. Eu cumprimento você, doutor Lenildo, a professora Oníria, o cinegrafista e todos os ouvintes que estão sintonizados nessa emissora de grande valor. Estamos aqui simplesmente e orgulhosamente para falar alguma coisa sobre a nossa cidade, cujo aniversário de 169 anos acontece no dia 5 de agosto, e dentro daquilo que nós conhecemos, esclarecer alguns fatos que estão ligados à nossa história. Parabenizo você, Alaor, pela iniciativa, professor Oníria, e tanto eu quanto o doutor Lenildo estamos à disposição de vocês para o que necessário for e dentro das nossas possibilidades. Muito bem, muito bem. Eu gostaria, doutor Lenildo, de perguntar para o senhor em primeira mão sobre o que aconteceu naquela data em que você saiu de Rio Verde para fazer faculdade de medicina em outras praças. Realmente eu saí de Rio Verde em 1959. Fui estudar primeiro em Uberlândia, depois de Uberlândia, Ribeirão Preto, um piso científico na época, né?
Fiz o cursinho, prestei e fiz a faculdade de medicina lá em Curitiba, no Paraná, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. E aí a residência também foi feita lá de pediatria, 2 anos, no serviço do Dr. Isaío Cati. Ele já faleceu, mas era um homem de conceito internacional. Então a residência lá era uma residência muito boa. A gente saía de lá bem preparado. E em 1973 foi que eu vim a Rio Verde para começar meu serviço atendendo como pediatra, apenas pediatra clínico. E naquela época, quando eu cheguei, o Hospital Santa Terezinha já era lá no alto, lá na Vila Malha. Mas antes, ele funcionava aqui, onde é hoje o Gramadinho. Então, a equipe médica daquela época, do Hospital Santa Terezinha, eles já praticamente faleceram, que era o Dr. Júlio, Dr. Edson Amelie Postilho, o Dr. Checo, o Biratã e o Dr. Wagner Guimarães Nascimento, que ainda está firme trabalhando, e o Dr. Vicente Guerra, que também ainda continua trabalhando na profissão. Dentro do nosso histórico de Rio Verde, nós temos a ideia de que naquele tempo, você que é o representante e descendente de uma família muito importante, principalmente considerando que o teu pai foi o primeiro prefeito eleito em Rio Verde, se a história não me falha, né? Então, naquela época, evidentemente, que pouca gente saía para fazer faculdade fora, não é verdade? E nesse caso, na sua área de medicina, recebia muitos médicos de fora para, evidentemente, cumprir a meta aqui em Rio Verde. Gerava-se ciúmes entre esses médicos que vinham de fora e os que eram formados, que eram filhos de Rio Verde? Olha, não. Tinha aquela rixa antiga do Hospital Santa Terezinha com o Hospital Evangélico. Os mais antigos tinha aquela rixa, mas é uma rixa saudável. Né? Quando havia uma confraternização, todos se confraternizavam, não eram inimigos. Eram os proprietários, cada um puxando para a sua empresa, o que é lógico. Né? Mas é uma concorrência assim, saudável, sadia. Né? Então, mas atualmente isso já não existe mais, acabou-se. O Hospital Evangélico se multiplicou com seu corpo clínico, e mesma coisa o Hospital Santa Terezinha, que aumentou muito o corpo clínico. Então, há até intercâmbio de um médico que opera no Hospital Santa Terezinha, opera no Evangélico. Então, um campo aberto para os médicos que hoje se encontram em Rio Verde. Agora, você perguntou sobre a história. Tem um fato interessante do meu pai. Realmente, meu pai foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto após o Estado Novo, né, de 1947. Ele ficou como prefeito 2 anos, né, e na sequência do meu pai sucedeu-se o senhor Astolfo Leão Borges. E eu fiquei muito feliz em estar aqui hoje, porque encontrei, além do meu pai, que foi prefeito, tem aqui também meu irmão, Dr. Lauro Martins, que foi prefeito de 1970 a 1972, e o nosso querido Irão Jaime do Nascimento, e marcou muito a sua administração, tanto o Dr. Lauro como Irão. Agora, um fato interessante, o Dr. Luiz deve lembrar muito bem, quando meu pai assumiu a prefeitura de Rio Verde, a energia elétrica era gerada pela abóbora. Era um pequeno motor e que fornecia energia para Rio Verde, e ele passava, às vezes, uma semana sem energia. Ele não era ultrapassado. Ou então, postava-se energia num setor, ou no outro, funcionava de dia num setor, à noite no outro. Era um caos. E meu pai resolveu o problema energético de Rio Verde. Eu tenho até a fotografia que eu guardo com muito orgulho na minha casa, do meu pai sentado no Palácio do Catete, na época, né, que a capital era no Rio de Janeiro, com Getúlio Vargas, meu pai, e o seu secretário também já falecido, né, assinando o convênio para adquirir
aquele material da usina ali do São Tomás, que hoje funciona para pedreira. Então, esse material veio importado da Alemanha. Meu pai começou a usina, ele doou a área, que aquela área ele era dele, ele doou a área para a prefeitura, e ali iniciou-se a construção da barragem, iniciou-se a construção durante a administração dele, mas quando ele saiu, ainda a usina não estava pronta, mas quem a inaugurou foi o prefeito Astolfo Leão Borges, com então o governador da época, o nosso saudoso Pedro Ludovico Teixeira, que esteve presente na inauguração, foi uma festona, né? Meu pai matou tantas vacas lá, aquelas coisas, na época fazia aquele churrasco, aqueles espetão assim, né? Não é esse espetinho pequenininho que a gente vê hoje. Então, com isso, a energia de Rio Verde superou. A energia de Rio Verde não tinha mais o corte de energia de dia, nem de noite, nem de semana. Pelo tamanho da cidade, a usina suportava perfeitamente a capacidade energética que Rio Verde necessitava. Mas com o passar do tempo e a cidade crescendo, ela tornou-se deficitária, porque ela foi projetada para uma cidade, na época, de 20 mil habitantes. Ela tornou-se ultrapassada na época. O senhor falou de energia, eu quero aproveitar e perguntar ao doutor Luiz Braz. Eu me lembro que ali na Praça 13 de Maio, onde era a casa do teu pai, foi onde teve a primeira caixa d'água de Rio Verde, doutor Luiz Braz. Não é verdade isso? Eles chamam, eu vejo nos arquivos, chamar de cachopa. Por que cachopa, doutor Luiz Braz? Eu devo confessá-lo que não sei, porque até não aprecio esse apelido carinhoso para uns. Eu estava vendo ali umas fotos, citando sempre, ao invés de citar a caixa d'água, que foi construída em 1911, naquela época Rio Verde já possuía água encanada da rua Rui Barbosa para baixo até a rua de Monte Carvalho. Cachopa é um apelido carinhoso, nós devemos, inclusive, estudar a terminologia dessa expressão, porque era a caixa d'água servindo Rio Verde. Doutor, eu queria ainda perguntar mais uma coisa para o senhor. Representando, no caso dos advogados, direito e tal, o que você me diz hoje da nossa FESURV com relação ao curso de Direito e até a outros cursos que foram implantados, que estão em andamento hoje em Rio Verde, que caracteriza um progresso muito grande na área educacional de Rio Verde? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria apenas acrescentar o que o doutor Lenildo falou sobre energia elétrica. Eu estava presente também na inauguração, se deu em 1953, a inauguração da usina São Tomás, que veio abastecer Rio Verde até certo ponto. Depois, tínhamos também, fazer um convênio, entregamos por força de lei para a CELG, né? E funcionou muito. Foi na gestão do senhor Jerônimo Martins, que comprou, e depois o Astolfo Leão Borges comprou também o equipamento da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, para implantar definitivamente a usina São Tomás, cujas turbinas e aparelhamento estão lá até hoje na Cachoeira do São Tomás. Agora, quanto ao ensino superior, Rio Verde hoje gaba-se e orgulha-se de ter uma das mais importantes universidades, que já a universidade é UniRV, do estado, quiçá do sudoeste e talvez até do centro-oeste brasileiro. Com a criação de vários cursos oferecendo, é mais um marco para o progresso de Rio Verde, o ensino superior. Já não temos mais problema de mandar os nossos filhos estudar fora de Rio Verde, porque a variedade de cursos, mais de 11 cursos, inclusive medicina, odontologia, engenharia elétrica, além dos cursos de ciências humanas, que é o direito, a economia e administração de empresa. Hoje, a UniRV, antiga FESURV, é um orgulho para Rio Verde. Nesse aniversário, é bom que se enaltece o trabalho de todos aqueles que iniciaram essa arrancada que contribui, ou contribuiu, está contribuindo para o progresso elevado de Rio Verde, que é a Universidade de Rio Verde, UniRV. Doutor Lenildo, especificamente da sua área, como é que o senhor avalia hoje o curso de medicina da UniRV? Olha, o curso de medicina, o ano retrasado, foi o ano passado, o MEC fez uma reavaliação dos cursos de medicina que funcionam no interior de Goiás e, consequentemente, do Brasil. E a nossa faculdade, a nota vai de 1 a 5. Nossa faculdade recebeu nota 4. Quer dizer,
foi uma elevação mais da nossa faculdade, tanto é que os alunos hoje que vêm procurar para fazer vestibular, as vagas hoje, uma vaga concorre 70, 80, 100 alunos. Então, essa nota 4 que a Faculdade de Medicina de Rio Verde recebeu na época pelo Ministério da Educação e de Cultura, prova que a nossa Faculdade de Medicina é uma faculdade de nome e vai se formar bons médicos, porque além do corpo médico de Rio Verde, bons médicos que dão aula, também tem alguns médicos de fora, goianos, professores, para dar aula na faculdade, e é uma faculdade hoje de nome já a nível de Brasil. É uma faculdade de bom nível técnico, Que bom. Doutor Luiz Braz, nós sabemos que Rio Verde, por conta desse inchaço demográfico que recebeu, por conta do êxodo das pessoas que vieram para Rio Verde, tanto para trabalhar como para administrar, nós sabemos que hoje, a nossa população hoje, nós não temos assim um censo exato sobre ela, mas sabemos que houve esse inchaço. Diante disso, como é que o senhor analisa o envolvimento da Comigo, que é a cooperativa do Sudoeste Goiano? Não deixa também de ser um grande impulso para o progresso de Rio Verde e a criação da Comigo, que foi inclusive uma iniciativa partida do ex-prefeito municipal de boas recordações, Paulo Roberto Cunha. Hoje é uma empresa que sobressai no Brasil inteiro, haja vista que a Tecno Show, esse acontecimento que anualmente é promovido pela Comigo, extrapolou até os limites do Brasil. Então, a Comigo também é uma das, assim como a Perdigão, depois também contribuiu, uma das grandes iniciativas que estão contribuindo para o progresso de Rio Verde, que é hoje, depois de Goiânia e Anápolis, a primeira cidade do estado, inclusive de geração de emprego. O Popular de hoje publica um ranking lá que Rio Verde está em 7º lugar no Brasil, parece-me, no oferecimento de vagas de trabalho, de emprego. Então, Rio Verde hoje, nós rioverdenses, orgulhamos de ser filhos de Rio Verde e ter contribuído para o progresso dessa cidade. Doutor Lenildo. Em relação ao Comigo, eu me orgulho muito, né, doutor Lino? Porque o Paulo Roberto, quando começou a construir, o pensamento de construir, ele reuniu 30, né? Os primeiros 30 sócios. Os primeiros 30 sócios para construir a Comigo. No meu caso específico, ele ficou lá na minha casa, na época, tomando um copinho de cerveja, tentando me convencer a entrar como sócio da Comigo. Eu falei, mas Paulo, como entrar agora, início da minha profissão, estou com 2 anos só de medicina, como é que eu vou entrar e botar minha fazenda como aval numa coisa incerta? E nós estamos mexendo com pessoas... Porque eu falei, nós estamos mexendo com pessoas honestas, trabalhadoras, mas desunidas. Falou, pronto, acabou. Você tem um espírito cooperativista. Vamos unir esse povo que você falou, esse povo sério e honesto. É só conversar com eles aí. Falei, então vamos. Meti o chamegão lá, assinei, tá? Me botou minha fazenda como garantia, e aí ele trabalhou e dei essa potência que está aí hoje, a nossa querida Comigo, com a qual eu me orgulho muito de participar da sua fundação. Como o doutor Luiz Braz, a gente, rioverdense, fica-se muito feliz, né, em ver a Comigo já extrapolar e ter a nível internacional. Quer dizer, um dedinho da gente está ali, né? Isso é muito gostoso, isso enobrece, dá muita força interior para a gente valorizar ainda mais a nossa querida cidade de Rio Verde, né? Foi muito bom ser sócio da Comigo, muito, excelente. Doutor Luiz Braz, como membro da Academia de Letras de Rio Verde, como é que o senhor analisa o crescimento, ou quem sabe até a própria estagnação do processo cultural na nossa cidade? A cultura do sorgo, a cultura do milho, mas a cultura intelectual, esta ainda está a merecer muito apoio. A RLAU, a nossa academia, está
lutando, como você sabe, você é membro lá, integrante, com muita dificuldade. Não temos promoções, não temos esse, por exemplo, o pensamento do centro de convenções que já Quirinópolis há muito tempo tem e funciona. Rio Verde ainda não está necessitando muito para que os nossos dirigentes se desenvolvam um raciocínio em favor da cultura do pessoal, cultura humana, e deixe um pouco da cultura da terra, que é essencial, que Rio Verde é da grande potência da cultura, já está consolidado como um dos municípios que mais produz grão e pecuária, mas ainda na cultura é muito lento, muito devagar. Eu faço essa crítica em tom construtivo, não estou criticando este ou aquele administrador. A cultura nossa precisa de maior apoio. Doutor Lenildo, você é uma enciclopédia, a gente tem muito que aprender contigo. E a sociedade rioverdense quer agradecer também a sua presença no nosso programa Rio Verde em Evidência. Bom, só lembrando, o fundador do Hospital Santa Teresa chama-se doutor Otacílio. Agora me lembrou o nome, que ele se mudou para Uberlândia. Você lembra do doutor Otacílio, né, doutor Luiz? Otacílio Mendes de Almeida. Otacílio. Foi que fundaram o Hospital Santa Terezinha e depois a equipe que eu já citava foi que o comprou. Foi um prazer imenso participar desse programa, um papo livre, assim, à vontade, né? Tudo à vontade, descontraído, com um psiquismo bom, com sorriso, ambiente agradável. Olha, muito bom o programa, muito bom as suas colocações. Nós o agradecemos por isso e desejamos ao Dr. Luiz Braz, a você, e é lógico, os ouvintes da TV Rio Verde, um cordial bom dia, boa tarde. Bem, antes de tudo, permita tomar um tempinho para fazer cronologicamente, o nome daqueles que contribuíram de fato para o progresso de Rio Verde. Começando com o senhor Jerônimo Martins, que é o pai do Dr. Lenildo, do Dr. Lauro, conhecido popularmente e amigavelmente como Jerônimo Turco, que foi o primeiro prefeito que trouxe, comprou a ideia da usina tirar lá do São Tomás, sucedeu-lhe Astolfo Leão Borges, que concretizou a implantação da usina São Tomás, que hoje ainda está utilizada. Depois Sebastião Arantes, rapaz, um moço também de brilhantes ideias, contribuiu muito com a construção de escolas, de auxílio aos mais necessitados. Sucedeu-lhe aí, posteriormente, do Paulo Campos. Não devemos esquecer de Paulo Campos, que foi um propulsor, começou em parceria com Mauro Borges, com o Plano MB, que infelizmente Mauro Borges foi deposto e não pôde terminar aquela sua ideia maravilhosa. Paulo Campos começou o asfalto, porque Rio Verde tinha duas ruas que era calçada com paralelepípedo ali na descida do Abrigo dos Velhos, ali e outras ruas. Paulo Campos, depois vieram Lauro Martins, também voltou as vistas todinha para a zona rural, ele como pecuarista, não deixando, contudo, de olhar pelos problemas da cidade. Retornou para Rio Verde tiro de guerra, o TG-56, com muita dificuldade. Ele, com a sua caminhonete, foi ao Rio convencer o pessoal lá que precisava, reabriu o tiro de guerra, 56 naquela época, e a construção do aeroporto e outras obras, embora tenha tido só 3 anos. O calcário foi a mola propulsora para o progresso de Rio Verde, principalmente Montevideo, como você disse, nós não achávamos um pauzinho para matar uma cobra, mas hoje é uma potência a produção lá com o calcário, terraceador, ele comprou terraceador, maquinário, ele deu toda assistência, abriu estrada para todo lado, foi um grande administrador, Lauro Martins, e depois, subsequentemente, o Osório Santa Cruz também doou aquela área toda hoje, comprou. Primeiro ele fez a permuta que César Bastos, o paladino do ensino superior, havia doado perto ali da rodovia, que hoje é um loteamento, parece-me, e trocou, o Osório trocou aquela pequena, em troca de uma fazenda de 54 alqueirão, que hoje está implantado o campus universitário, todo o município. Irão Nascimento construiu cadeia, construiu a prefeitura municipal lá, desbravando o lado norte, o sul do estado, a rodoviária, construiu
tantas coisas, o Iron Nascimento, um grande prefeito, o seu Eurico Veloso, voltado à sua administração mais para os humildes, proteger os humildes, doando-lhes remédio, condições de tratamento, construindo estrada também, Eurico Veloso do Carmo, Dona Nelci, construção do calçadão, da ponte lá na descida do Objetivo, implantou tantas coisas. Dona Nelci tirou tudo. Dona Nelci também foi uma grande administradora. Paulo Roberto, que deixou o nome escrito aí com letras garrafais pela sua administração, seu dinamismo. Paulo Roberto e Iron, o próprio doutor Juraci, cujo mandato terminou agora, voltou mais às vistas para a saúde, construção do UPA, construção e abertura de ruas. Então, nós devemos homenagear todos eles, desde Jerome Turco, Felipe Santa Cruz, Jerome Martins, Sebastião Arantes, Astolfo Leão Borges, Iron Nascimento, Eurico Veloso do Carmo, Dona Nelci, Osório Leão Santa Cruz e Dr. Juraci, e tenho muita expectativa que o Dr. Paulo do Vale, conhecedor dos problemas, principalmente da zona rural, possa também dar mais um empurrão no progresso de Rio Verde. Parabéns, Rio Verde, parabéns para todos nós, moradores de Rio Verde, que Rio Verde continue nessa ascensão, não só administrativa, como política também, que seja considerado a princesa do Sudoeste. Daqui partiu a Revolução de Pedro do Vico e de Rio Verde, emancipou todos os nossos ideais. Rio Verde, parabéns para todos nós que fazemos parte, doutor Anildo com sua família, eu com a minha, você, a Laor, cujo pai também suou no Douradinho, fazendo tudo para o progresso de Rio Verde, lá no Douradinho. Enfim, todos nós estamos de parabéns. Rio Verde, continue, vamos trabalhar, vamos. Muito obrigado, boa tarde. Oníria, te devolvo o comando, saciado dessa fome de informações. Evidentemente que participei de muitos desses fatos que foram comentados aqui hoje. E acredito que haverei de participar também de muitos outros que servirão de parâmetros, né, para que nós possamos avaliar a ascensão da nossa querida cidade de Rio Verde. Parabéns, Rio Verde. Quando eu falei em arquivos vivos, realmente, esses dois homens são arquivos vivos em nossa cidade. Trouxeram à lembrança situações, fatos que muita gente já se esqueceu. A história da Comigo, a história da luz elétrica em nossa cidade, lembranças do pai que foi prefeito, do irmão que foi prefeito em Rio Verde, das conquistas ao longo de tantos anos aqui nessa cidade. Pessoas ilustres que merecem o nosso respeito, os nossos aplausos e os parabéns, assim como a nossa cidade, parabéns ao Dr. Lenildo, parabéns ao Luiz Braz, Dr. Luiz Braz, e a tantos outros homens e mulheres que construíram a história do nosso município. Nós somos um povo abençoado pela cultura, pela tradição, pela fé, pelo trabalho e determinação. Parabéns, Rio Verde, parabéns a todos vocês que fizeram parte, que continuam fazendo parte dessa linda história de Rio Verde. Rio Verde das abóboras, hoje Rio Verde do agronegócio. Parabéns, minha querida cidade. E agora nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Melhor cantinho de Goiás. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Loja especializada em iluminação de LED. Eletromar, 10 anos de tradição. Rua 72, 476, Bairro Popular. Em frente à Pecuária, 3620-9200. Nelore Grill Bar e Restaurante completa 6 anos e quem ganha é você. Super promoção de espetos completos por apenas R$ 49,90. É o melhor espeto da cidade com o menor preço. E tem happy hour de segunda a quinta com chopp a R$ 4,99. Nelore Grill, a sua melhor escolha. Beba com moderação. Super sábado de verdade é só no KGL. Arroz Cristal 13,59, leite Italac 2,99, frango ouro 3,89, tomate 1,89, cerveja Skol caixa 35,82. É só hoje no KGL. Beba com moderação. Melhor cantinho de Goiás. Estamos de volta com Rio Verde em Evidência, te mostrando um pouco da história do nosso município, a história da nossa querida Rio Verde.
Hoje foi um dia de festa, inaugurações, desfile cívico, muita coisa aconteceu de interessante em nossa cidade. Muita alegria, muita festa e novidades foram apresentadas para a nossa população. Entre estas, os novos museus, o novo museu da nossa cidade, 2 salas que retratam a nossa história. E essas salas estão abertas para visitação na Fundação Municipal de Cultura. E agora nós vamos te mostrar um pouquinho dessa cidade adorada, de Rio Verde, a nossa cidade querida. Alguns pontos que fazem parte do nosso dia a dia dessa população de gente honesta e batalhadora. Nós vamos começar te mostrando um ponto muito agradável da nossa cidade, que é a feira coberta ali pertinho do estádio, onde muitas pessoas amanhecem o domingo ali, apreciando um delicioso pastel frito na hora. Além da feira, nós vamos te mostrar mais outros pontos lindos de nossa cidade que são retratados na canção de Cláudio Barbosa, que abre todos os finais de semana e encerra o nosso programa Rio Verde em Evidência. Vamos rever alguns pontos da nossa linda cidade na voz de Cláudio Barbosa. Que vou te contar o que tem de bom na minha cidade. É só você abrir a mente e olhar na frente uma cruz. E segue tem a Presidente com palmeiras lindas e umas araras. Tem lojas do começo ao fim, bem lá no fim o Cristo transmitindo luz. Olha amigo, vem comigo, tem uma igreja de São Sebastião. Você vai olhar pra ela e acender a vela no seu coração. E desce e vai dar de cara com uma joia rara que é o Barrinha. E tudo vem acompanhado de um povo educado, de um povo bom. Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa, você vai rir à toa, no melhor cantinho de Goiás. Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa, você vai rir à toa, no melhor cantinho de Goiás. Quer amigo que entenda que nossa Rio Verde vai te surpreender. Ela vai te acolher, vai te fazer crescer, aumentar sua renda. E ainda vai ter de graça sorriso na praça e uma linda lua. Ouvir moda sertaneja, tomar uma cerveja galinhada pura. E no domingo acorde cedo pra sentir o cheiro do pastel na feira. Comprar garapa, abacaxi, farinha, guariroba e uns piquis. Passar e ver o movimento com carro no centro, bem no calçadão. Ir ao bairro popular, unir RV e a promissão. E vai ouvir um apelido com muito sentido, Rio Verde das abobras. 60 dias apaixonado, sou do pé rachado, sou goiano de sobra. Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa, você vai rir à toa, no melhor cantinho de Goiás. Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa, você vai rir à toa, no melhor cantinho de Goiás. No melhor cantinho de Goiás.
Que gostoso a nossa cidade, a sua culinária e principalmente a sua gente. Não existe nada melhor que encontrar amigos, ver pessoas que nós amamos, pessoas conhecidas ou não, pessoas estranhas, novos que chegam à nossa cidade. A todos vocês que vêm para Rio Verde em busca de um trabalho, de uma vida melhor, sejam bem-vindos. Aqui, certamente, você será muito feliz, como eu e minha família somos. E nós estamos terminando a edição de hoje, um programa que mostrou a nossa cidade. Gostaríamos de te mostrar muito mais, pois Rio Verde tem muito mais história para contar. Muito obrigada pela sua audiência, por acompanhar a nossa programação de hoje. Agradeço também a todos os nossos apoios culturais, a Senhorita Moda Feminina, da Laís e da Lucélia. Laísa e Lucélia, duas empresárias de sucesso de nossa cidade, que têm muito bom gosto. Todos os sábados eu estou vestindo Senhorita Moda Feminina. Se você quer se vestir bem, com requinte, qualidade, bom gosto e conforto, procure a Senhorita. Fica ali pertinho do Hospital da Unimed. Fale com a Lucélia e a Laísa, que elas vão te dar excelentes dicas de moda. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, que acompanharam a programação de hoje. Prometo voltar no próximo final de semana, se Deus quiser. Um bom domingo a todos. E não se esqueçam, amanhã é dia do Padre. Nós começamos um mês vocacional e amanhã nós estaremos rezando pelos nossos sacerdotes. Bom domingo, um grande abraço e até o próximo final de semana. Rio Verde, Rio Verdinho, aqui é nosso ninho. O trem bom demais. Eita cidade boa,